Agora, eu vou trazer para vocês uma introdução do que é norma. Isso é um exemplo de uma norma de desenho técnico, tá? Já ouviram falar nessa sigla aqui, né? ABNT. O que é a ABNT? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vocês já ouviram algum professor falar assim, eu quero que vocês me entreguem um trabalho seguindo as normas da ABNT? O que seria essa norma da ABNT? Seria você encontrar uma folhinha, ou várias folhinhas, que nem essas, ó. E elas vão te dar um padrão. Um padrão, olha aqui a palavrinha, ó. Palavrinha-chave da NBR. Padronização. Ela te dá um padrão de como você escrever um texto, um trabalho em cima de uma norma, tá? Então, a ABNT é quem elabora, quem escreve essa norma aqui, tá? E ela tem norma para tudo. Nós temos normas, muitas normas para desenho técnico, mas nós temos normas que tratam de ar-condicionado, por exemplo, nós temos normas que tratam de tamanho de parafuso, e nós temos normas que tratam de trabalhos acadêmicos, por exemplo. O que uma norma de trabalho acadêmico vai me dizer? Eu tenho que deixar tanto de margem para eu começar a escrever lá no computador, eu tenho que deixar uma distância, né, do início da folha. Isso é a margem. Então, tem norma que vai me dizer isso. Quanto de espaço que eu tenho que deixar em cada lado, qual é o tipo da letra, qual é o tamanho da letra, tudo isso para que todos os trabalhos que o professor receba, eles estejam dentro desse mesmo padrão de representação. Senão, um vai escrever o título lá no meio, bem grandão, o outro vai escrever o título em cima, o outro vai escrever o título embaixo, e a professora tem que estar procurando aonde que está o título, tá? Então, isso serve para padronizar tudo, padronizar tudo que é segmento que vocês imaginarem, nós temos uma norma escrita pela ABNT, tá? Essa primeira norma que eu trouxe para vocês é sobre a folha de desenho. Sim, pessoal, nós temos uma norma que trata as medidas da folha de desenho. As folhas que vocês vão usar para desenhar, temos uma norma que trata sobre isso. Olha só. Nós temos uma norma também da instituição no IFSC, não temos uma norma que diz o que vocês podem, o que vocês não podem fazer. Nós temos vários tipos de normas. Então, eu quero trazer para vocês aqui, bem rapidinho, eu escrevi aqui, tá? Esses textinhos que diferem pelo menos 3 tipos de normas que nós temos, tá? Então, nós temos um tipo de norma chamada de IN. Essa IN, ela é escrita como uma instrução normativa. O que é uma instrução normativa? Eu posso ter uma instrução normativa de cada instituição, por exemplo. Dentro da minha empresa, eu posso ter uma instrução normativa. O quê? É uma norma que instrui um comportamento, né? Então, dentro da instituição, vocês têm várias instruções normativas. Então, eu trouxe como exemplo, né, a abrangência dela. Ela vai valer para o Estado, para o município, para o país? Não, geralmente ela tem, assim, uma abrangência mais limitada. Não vai ser para todo o Brasil, por exemplo. Ela pode valer dentro da minha instituição, né? Se for uma norma elaborada pelo IFSC, ela só vale dentro do IFSC. Se for uma norma elaborada só pelo campus Xanxerê, ela só vale dentro do campus Xanxerê, tá? Então, eu trouxe um exemplo para vocês das INs do Corpo de Bombeiro. O que essa sigla aqui significa? Vou escrever aqui em cima. CBMSC. Isso significa Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, tá? Isso significa, essa sigla significa Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Então, quando o Corpo de Bombeiros elabora uma instrução normativa, ela vai valer para quem? Se o Corpo de Bombeiros é de Santa Catarina, vai valer para todo o estado de Santa Catarina, certo? E ela é pública. Por quê? Porque ela é feita por uma instituição pública. O Corpo de Bombeiros é uma instituição pública, né? Ele é pago pelo governo para servir a comunidade, né? Então, é uma instituição pública, assim como o IFSC. Então, todas essas INs que eles emitem, eu posso entrar no site do Corpo de Bombeiros e acessar. É livre.
Vocês digitarem lá no Google IN, Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, já vai puxar todas as instruções normativas. Qualquer um consegue entrar e ler essas instruções, tá? Então, de livre acesso, tá aqui no final. Beleza? Então, isso é uma instrução normativa. Aí nós temos outro tipo de norma, que provavelmente, se vocês não ouviram falar, vocês vão ouvir falar muito. São as tais das NRs. O que são NRs? NRs são normas regulamentadoras. Elas são direcionadas para os trabalhadores, tá? Por quê? Elas são normas que dizem o que deve ser feito no ambiente de trabalho para garantir a segurança do trabalhador. Então, ela tem uma norma que vai trabalhar só sobre os equipamentos de proteção, tem outra norma que vai falar sobre todos os cuidados que tem que ter quando o trabalhador vai trabalhar acima de 2 metros de altura. Então, essas normas, se alguém tem algum pai, algum parente que trabalha, né, na área industrial, já ouviu falar em NR. Tem cursos, inclusive, de NRs específicas. Se eu vou trabalhar em altura, eu preciso estudar a NR que diz todos os cuidados que eu tenho que ter para trabalhar em altura, né? Então, as NRs, elas são voltadas para os trabalhadores. As NRs, elas são a nível nacional. Por quê? Elas são elaboradas, o que a gente chama de comissão tripartite. O que é isso? Não é uma instituição só que elabora elas. Elas são elaboradas pelos trabalhadores, pelos empregadores, pelas pessoas que são as donas dos empreendimentos que empregam e pelo governo. O governo esse governo que está aqui é o governo federal, tá? Por quê? Porque é através do Ministério do Trabalho. Então, pense, a pessoa que trabalha na área, representantes, né? Não todas as pessoas que trabalham na área, porque imagina, todas as pessoas que trabalham com metalúrgica no Brasil inteiro. Não tem como se reunir numa sala e escrever uma norma, né? Então, eles são representados pelos sindicatos. Os sindicatos, então, que representam os empregados, as associações de classe, que representam os empregadores, donos da empresa, e o representante lá do Ministério do Trabalho, que é a nível nacional. Então, esses três segmentos se reúnem e elaboram essa norma. Essa norma, ela vale para o Brasil todo. Como nós temos aqui a figura do Ministério, ó, Ministério do Trabalho, que é um órgão também público, né? É um órgão do governo público, nós temos elas também sendo públicas de livre acesso. Se você digitar NRs, Ministério do Trabalho, você vai puxar todas as NRs que tem, tá? Então, também são públicas. Muito bem. Conhecemos um pouquinho sobre IN, sobre NR. Agora nós vamos conhecer a norma que nós vamos utilizar muito em desenho técnico, que são as NBR. As NBRs, elas são normas técnicas brasileiras, tá? São chamadas assim. Elas são direcionadas para vários segmentos. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos NBR sobre parafuso, sobre condicionamento de ambiente, nós temos sobre trabalho acadêmico, nós temos sobre desenho técnico, né? Vários. Então, elas atuam assim, em diferentes segmentos. E o objetivo delas é padronizar. Padronizar tudo que vai ser feito naquele segmento. Para quê? Para que eu tenha uma única forma de representar a nível nacional, tá? Porque elas são brasileiras. Fechou? Quem que elabora elas? O que a gente já viu, que é a famosa ABNT. A ABNT não é do governo, tá? Isso gera muita confusão. Por quê? Ela é uma empresa privada, uma associação, né? Ela é uma associação privada. Então, as normas que ela elabora são pagas. Então, essas normas aqui que vocês estão tendo acesso, nós acessamos porque nós usamos elas para fins didáticos, tá? Mas se eu quiser uma norma específica sobre, principalmente na área mais técnica, assim, sobre eletricidade, por exemplo, que eu tenho que respeitar o que diz a norma, eu tenho que ir lá na associação lá no site da BNT e comprar aquela norma. Então, tem empresas que elas precisam, para fabricar dentro do padrão nacional, elas precisam comprar a norma que trata sobre aquele produto que elas estão produzindo. Olha que interessante.
Então, no desenho técnico, nós aqui temos, ó, cópia não autorizada, estão vendo aqui? Foi feita essa cópia, mas essa cópia não foi paga para ter essa cópia. Então, ela aparece aqui, cópia não autorizada. Eu não posso usar isso aqui para fins comerciais. Eu posso usar essa cópia para fins didáticos, para ensinar vocês, tá? Então, vamos começar um pouquinho a estudar essas normas. Vamos ver o que elas trazem para nós. Então, essa é a primeira norma, a norma mais básica, vamos dizer assim, em desenho técnico, tá? Ela vai falar sobre as folhas do desenho, o layout dela e as dimensões. Não vou fazer a leitura de tudo, tá? Eu vou direto para as especificações dela ou as imagens que ela mostra, que fica mais fácil da gente entender. As folhas, elas têm um padrão de medidas, de formato, tá? Então, elas têm o formato aqui, ó, da série A. O que é A? Vocês sempre trabalham com a folha A4. Já ouviram falar na folha A4, né? Da onde que vem esse número? Então, agora a gente vai entender um pouquinho. As folhas, elas têm essa numeração aqui, ó. Elas começam com a A0, A1, A2, A3, A4 e elas seguem A5, A6, tá? Em desenho, nós vamos trabalhar apenas com essas. Não vamos trabalhar além. Por quê? Quanto mais o número aumenta, mais o tamanho dela diminui, né? Então, nós temos a A4. A 4, a partezinha menor dela é 210, correto? A partezinha maior, 297. Quando eu duplico ela, a parte maior vira a parte menor. Então, aqui percebam que tem uma diferençazinha de 2 unidadezinhas, né? Que se a gente for, isso aqui é centímetros, ó, 21 centímetros e 29,7 centímetros. Então, aqui nós temos uma diferença de 0,2 centímetros. É bem pequeno, tá? Nesse padrão. Mas a lógica é essa. Essa medida maior se torna a menor. E olha a medidinha menor que eu tinha, ela vai duplicar. Então, ela vem para cá o dobro. Certo? A maior que eu tenho na 3, ela é, na verdade, a parte menor da minha folha. Quando ela aumenta, né? Então, 420, que era a parte maior, agora ela continua 420, que é a minha parte menor. E a minha parte menorzinha, ela vai duplicar. Então, 2 vezes 295 dá aproximadamente esse valor aqui, 594. E assim nós seguimos, ó. Esse 594 se repete aqui. 2 vezes isso vira a parte maior. A parte maior se repete lá. 2 vezes essa menor se torna aqui a maior, tá? A lógica é mais ou menos essa. Professora, preciso decorar essas medidas aqui? Não, não precisa decorar. O que você precisa saber é essa relação. Então, se eu perguntar, por exemplo, uma questão assim, A3 é 2 vezes o tamanho da A2 ou é 2 A2? 2 A2 formam uma 3? Ou 2 A1 formam uma 2? Ou 2 A1 formam uma 0? Isso vocês têm que ter relação, tá? Isso vocês têm que saber. Vocês têm que saber que sempre, peraí, não estou entendendo. Então, vocês colocam lá no papel. A 0 é a maior zona. Então, eu divido a 0, eu tenho A1. Eu divido a 1, eu tenho A2, tá? Vocês vão fazendo esqueminha. Quer ver? Ele traz aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Esse esqueminha aqui que eu quero que vocês entendam. Professor, tá muito rabiscado isso aí, não tô entendendo nada. Vamos lá. Percebam esse retângulo aqui, ó. Vou passar o mouse em cima. Aqui, tá? Desce até aqui e vem pra cá. Esse retângulo grandão aqui, ó, que eu tô passando o mouse em cima, estão vendo? Essa é a minha folha A0, que é a maior que eu tenho, correto? Ele abre aqui do outro lado, ó, a mesma medida. Ele só não coloca aqui porque senão ia poluir. Mas esse retângulo aqui embaixo, ó, é a mesma medida do retângulo lá em cima. Ele só traz embaixo para representar que é A0, ok?
Então, tudo isso aqui, ó, é a zero. Essas outras coisas que vocês estão vendo em cima, do lado, com x sobre 4, x sobre 2, y, x, isso aí são as cotas, tá? A gente já vai aprender em outra norma como fazem as cotas. Mas o nosso desenho em si que nós temos que focar é isso aqui, é esse retângulo grande. Esse retângulo grande é uma zero. Quando eu divido o meio da zero, eu tenho esse pedaço aqui, vai ser a minha A1, tá? Quando eu divido no meio uma 1, eu tenho esse espaço aqui, ó, que é a minha A2. Quando eu divido no meio essa minha 2, eu tenho esse espaço aqui, que é a minha A3. Nós vamos fazer muitos desenhos na A3 também. A A3 é um tamanho bom para fazer desenho. Muitas vezes não cabe numa 4. Quando eu divido no meio uma 3, eu vou ter qual medida? Essa aqui, que é exatamente a medida de uma 4. Quando eu divido no meio uma folha 4, eu vou ter esse tamanho aqui, que é uma A5. Quando eu divido no meio uma A5, eu tenho esse tamanho aqui, que é uma A6, tá? Que foi o que eu consegui mostrar para vocês aqui. Isso é uma A6. Dobrei, desdobrei A5. Desdobrei A4, tá? Essa é a relação que eu quero que vocês tenham bem em mente, tá? Voltemos à tacinha. Conhecendo a folha de desenho, nós temos algo muito importante na folha de desenho, tá? Que é a margem. O que é a margem, professora? A margem é justamente esse espaço aqui, ó. Vocês estão vendo que esse retângulo externo é a folha de desenho de vocês, correto? Essa partezinha aqui de dentro é a margem, ó. Nós vamos fazer uma margem toda a folha antes de desenhar. Então, nós vamos medir aqui um espaço, aqui vamos traçar. Medimos aqui e aqui, traçamos. Medimos aqui, medida aqui, traçamos. Vocês vão fazer uma margem todo o espaço da folha. Se a gente for usar ela na horizontal e se a gente for usar ela na vertical, tá? O que muda? Depois que vocês fazem essa margem, nós já vamos ver as medidas da margem, tá? Depois que vocês fazem essa margem, vocês vão fazer a legenda. O que é a legenda? Ou alguns autores chamam de carimbo. Esse quadrinho aqui, ó. Ele também tem uma medida, nós não vamos ver hoje, tá? Mas ele também tem uma medida padrão para ser feita aqui. Quando eu tô com a folha na horizontal, ele vai começar aqui da direita, estende, tá? Cerca de 17,5 centímetros e desce aqui. Ele vai encostar na margem. Percebam que duas das linhas dele é a própria margem. O que vai dentro desse carimbo? Por que ele é importante estar aqui? Porque aqui vocês vão colocar toda a informação do desenho. O nome de vocês que desenharam, qual é o título do projeto, quantas folhas vocês têm que explica esse desenho, se é só uma, se são duas. Ah, não coube tudo em uma, eu tenho 3 folhas que tratam desse mesmo projeto. Então, essa aqui vai ser a folha 1D3, a outra vai ser a 2D3, a outra vai ser a 3D3, exemplo. Todas as informações que a pessoa que vai pegar o desenho precisa saber, vai estar aqui, nessa legenda. Quando eu tenho a folha na vertical eu vou fazer desse formato, tá? Também sempre nesse cantinho. Contudo, se for uma folha A4, vocês vão ver que depois de fazer a margem, vai sobrar quase um pouquinho mais de 17,5 aqui, tá? Então, o que a gente utiliza fazer quando é uma folha A4? Essa aqui, tá? Quando for uma folha desse tamanho, vocês vão fazer a margem em todos os lados e vocês vão fazer um traço só para a legenda aqui, ó. Por quê? Porque sobraria esse cantinho só. Se vocês puxassem 17,5 aqui, ó, vocês vão terminar quase no fim. Então, por consenso, a gente emenda, tá? Faz aqui a tua margem. Em casa, nós vamos utilizar muito A4, então por isso que eu tô enfatizando bem. Vocês vão fazer a margem. E aí, vocês vão deixar a altura correta, que nós não vamos fazer hoje. Próxima aula, nós vamos falar do carimbo. E aí, aqui, vocês vão puxar só uma linha. Pronto, de uma margem até outra. Fechou, tá? Então, folha A4 na vertical, vocês vão usar toda a parte de baixo para fazer a legenda. Ele chama aqui de legenda, ou carimbo. Então, ele vai explicar aqui a posição da legenda,
deve estar dentro do quadro para desenho, tá. O que deve ter na legenda? Número de registro, título, origem, enfim, todas as informações do projeto, tá? Então, a margem é justamente aqui, ó. Nós temos o limite do papel e nós vamos medir aqui, colocar uma medida. Nós já vamos ver aqui embaixo. Medimos aqui. E aqui nós vamos traçar uma linha, ó, contornando toda a folha. Esse é o quadro. Quando eu falo desenho no quadro, o quadro de desenho, quer dizer que é o espaço onde vocês vão desenhar, tá? Esse quadro ele é determinado, ou delimitado, melhor dizendo, por essa linha aqui. Essa linha, ela vai definir a margem, tá? Margem, então, é o espaço entre a linha do quadro e o limite da folha. Qual a medida da margem, então? Pessoal, à esquerda sempre vai ser 2,5 centímetros. Ou, já vão se habituando que em desenho técnico a gente vai trabalhar muito com milímetro. Então, aqui já aparece todas as medidas em milímetro. 25 milímetros. Então, vocês vão pegar lá na régua de vocês, 2,5 centímetros ou 25 milímetros, né? O que seria 25 milímetros? Aquele tracinho pequenininho da régua. Deixa eu pegar aqui para vocês, só um minuto. Então, 1 centímetro, 2 centímetros, 2,5 centímetros, exatamente aqui, certo? Ou 25 milímetros. Então, se vocês forem, cuidado, o zero não é no início da régua, né? O zero é aqui, tá? Então, cuidem na régua de vocês onde está o zero. Coloquem o zero exatamente no final da folha. Tá? Vamos mostrar aqui. O zero não vão ficar aqui e traçar o 25. Vocês têm que encostar exatamente aqui, ó, pessoal. Tá? O zero no final da folha. Contam 25 milímetros. Cada risquinho desse pequenininho é 1 milímetro. Vão contando e ele vai dar exatamente aqui, tá? É a mesma coisa que 2,5 centímetros. 1 centímetro, 2,5 centímetros. Aqui vai ser a margem de vocês. Essa medida é somente a margem esquerda. Por que a esquerda é a maior? Porque imaginem que vocês vão fixar isso numa pasta. A pasta não é daquele lado que vocês furam para fixar. Então, nunca vou esquecer se vocês pensarem nisso. A parte esquerda é sempre maior porque vocês vão fixar numa pasta, tá? Esse é o objetivo de vocês. Então, a esquerda sempre vai ser essa medida. As demais, elas vão mudar conforme o tamanho da folha. Então, quando nós trabalhamos em folhas muito grandes, né? Na 0 e na 1, as outras margens todas, elas têm 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro, tá? Mas as folhas que nós habitualmente vamos trabalhar, que são A3 e A4, as demais margens, elas têm 7 milímetros. Sim, é 7, não é 5, tá? Aqui nós temos a largura da linha do quadrado, ou seja, a largura que eu vou riscar. Tem isso também, professora? Tem. No desenho técnico, nós temos pelo menos 3 larguras de linhas. Quando vocês deixam o lápis bem desapontado, assim, ele fica aquela ponta bem grossa, e se vocês traçarem, vai ser um traço grosso. Se vocês apontam bem o lápis, aquela pontinha bem fininha vocês traçam, vai ficar um traço bem fininho, né? Eu quero que vocês tenham pelo menos 2 traços diferentes, 2 larguras diferentes, tá? Para vocês fazerem o desenho. Eu posso ter um lápis de uma lapiseira, mas aí eu tenho que manter a ponta desse lápis sempre igual. Eu posso ter uma lapiseira com 2 grafites diferentes, um 0,7 e outro 0,5, e não é só a largura do grafite e a ponta do lápis. Também tem uma classificação de B até H. B vem de black, H vem de hard. O que isso quer dizer? Quanto mais B eu tiver no meu lápis ou no meu grafite, mais macio ele é, mais preto, mais black vai ficar o meu traço, mais grosso, tá? Quanto mais H eu tenho no meu grafite, mais duro ele vai ser, menos ele risca o papel, mais fino ele fica. Então, se você tem um grafite que é HB e o outro 2B, você tem um que é meio duro, meio macio, que é o HB, que é médio,
e você tem 2B que é bem macio. Só ali você já consegue fazer 2 traços diferentes, tá? Ok? Então, aqui ele traz essa diferença da largura da linha. Nós não vamos trabalhar com isso agora, tá? Mas eu já quero que vocês vão pensando para as próximas. Geralmente, a linha do quadro, eu gosto que ela seja mais larga, tá? Então, se vocês já têm essa opção em casa, já quiserem traçar a margem, pode fazer com o traço mais largo que vocês tiverem, tá bom? Desaponta lá o lápis, né? Bate um pouquinho a ponta dele e faz. Vocês têm que cuidar para que esse traçado ele fique bem uniforme. Eu não posso começar ele aqui, ó, como esse desenho. Esse desenho, ele tá numa resolução bem baixa, então vocês percebam, é como não fazer, tá? Vocês percebam aqui que essa linha, ó, ela tá num pedaço aqui no canto bem larga, estão vendo? A espessura da linha tá larga, borrada, né? Borrada. Aqui já tá mais estreita, ó, aqui tá bonito o traço. Aqui já tá borrado de novo, aqui já tá mais larga, ó. Aqui tá bonito. Aqui já tá largo, borrado também, bem borrado aqui, olha, bem largo. Isso não pode acontecer com a linha de vocês, tá? A linha de vocês, quanto mais limpa ela tiver, menos borrão, menos desvio que você faça, menos isso aqui, ó, melhor, mais bonito fica o trabalho. Então é capricho, tá? Capriche. Quanto mais limpa ela tiver assim, ó, como nesse pedaço aqui, o traçado de vocês, ótimo, 10, tá bom? Aqui ele vai marcar as marcas de centro. Essas marcas de centro é para quando a gente vai dobrar a folha. Não precisa vocês saberem disso, tá? Se quiserem ler para conhecimento, ok. Tem folhas, se vocês forem comprar folha de desenho, elas já vão vir com essas delimitações, assim, numeração, tá? Que facilita depois na hora de dobrar. Mas não precisa, eu nem recomendo. Eu gosto que trabalhe com a folha limpa, tá bom? Entendido? Fechou? É isso aqui.